E, no final, ele chama a atenção através de um texto que os profetas declararam, o profeta Abacuque declarou, que é onde finaliza a aula passada, no verso 41, que diz assim: vejam, ó desprezadores, fiquem maravilhados e desapareçam, porque no tempo de vocês eu realizo obra tal que vocês não acreditarão se alguém lhes contar. Então ele traz ali uma chamada de atenção, né? E eles saem. Agora, hoje, nós vamos entrar nesse epílogo, nessa finalização, que é do versículo 42 até o versículo 52. Então acompanhem a leitura comigo, por favor. Quando Paulo e Barnabé estavam saindo da sinagoga que eles tinham participado ali do ritual, e Paulo tinha tido a oportunidade de falar. Quando Paulo e Barnabé estavam saindo, as pessoas pediram que no sábado seguinte lhes falassem estas mesmas coisas. Terminada a reunião na sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé. E estes, falando com eles, os persuadiam a continuar firmes na graça de Deus. No sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra do Senhor. Mas os judeus, vendo as multidões, ficaram com muita inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Então, Paulo e Barnabé, falando ousadamente, aí vem a palavra, né, de hoje, ousadamente. Pega essa palavra no teu coração, viu? Tem um rema de Deus hoje para a tua vida aqui. Se em algumas situações tu foi tímido, se em algumas situações tu te omitiu, o Espírito Santo, ele vai ministrar o teu coração, tu vai te arrepender disso a partir do reconhecimento e tu vai receber um espírito de ousadia, um espírito de posicionamento, em nome de Jesus. Ousadamente, o mesmo espírito que estava sobre a vida desses primeiros missionários, que eram lançados nos confins da terra, é o mesmo espírito que está sobre a vida da igreja, sobre a minha vida, sobre a tua vida, nessa noite. Então, ele falando ousadamente, eles disseram: era necessário pregar a palavra de Deus primeiro a vocês, mas como vocês rejeitaram e se julgam indignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios, porque o Senhor assim nos determinou. Eu coloquei você como luz dos gentios, a fim de que você seja para salvação até os confins da terra. Lembra lá do capítulo 1, versículo 8, desse livro de Atos, que nós falamos que aquele versículo iria nos acompanhar. Fiquem em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder, e ser-me-eis minhas testemunhas em Jerusalém, na região da Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Até os confins da terra, versículo 48. Os gentios, ouvindo isto, se alegravam e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos que haviam sido destinados para a vida eterna. E a palavra do Senhor se espalhou por toda aquela região. Mas os judeus instigaram mulheres piedosas de alta posição e os principais da cidade e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do seu território. E estes, sacudindo contra eles o pó dos pés, foram para Icônio. Os discípulos, porém, cheios de alegria estavam e do Espírito Santo. Amém, queridos. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Então, o que a gente vê aqui? A gente vê agora o Paulo e o Barnabé, depois daquele primeiro sermão, que era especificamente ali para judeus, para os sacerdotes. Agora, eles
tem uma relação que as pessoas começam a seguir eles. E agora não é só os judeus. Agora a gente vê aqui todo o grupo, os 4 grupos de pessoas religiosas que nós temos trabalhado. Quem é que pode arriscar aí para falar quais são os 4 grupos que nós temos estudado? Quem é que lembra aí? Quais os 4 grupos? Quem é que arrisca aí? Os 4 grupos de pessoas que são alvo aí das pregações. Ninguém? Então, nós temos os judeus, que é os judeus puros, é o primeiro grupo, são os judeus. Depois, nós temos os prosélitos. Quem são os prosélitos? Alguém vem nos prosélitos? Não? Quem são os prosélitos? Presta atenção para não passar essa vergonha mais e não fazer o professor passar vergonha também. Prosélitos são os judeus que não, são os gentios, desculpa, que se convertem ao judaísmo. São os gentios que se convertem ao judaísmo, que começam a admirar o judaísmo, começam a seguir ali as leis, começam a seguir as orações, as festas, até chegarem na circuncisão. Então, são judeus que são circuncidados. O primeiro grupo, que são os judeus puros, são aqueles que são já da linhagem consanguínea judaica, das 12 tribos, e que são circuncidados ao 8º dia. O segundo grupo são os judeus que se convertem ao judaísmo e são circuncidados. O terceiro grupo, alguém arrisca? Aqueles homens tementes, piedosos e tementes a Deus. Alguém lembra quem são? Alguém pode arriscar o que é esses homens? Judaizantes? Não, não. Judaizantes são judeus que se convertem ao cristianismo. Aqui nós temos 4 grupos que são alvos dos judeus, que é os judeus, os prosélitos, que são os gentios, que são os pagãos que se convertem ao judaísmo e se circuncidam. Esses tementes a Deus é um grupo que nós temos como exemplo Cornélio, que nós vimos lá no capítulo 10. Vamos ler ali no capítulo 10. É importante a gente saber disso para quando a gente lê, a gente sabe do que se trata. Então, ele não está falando temente a Deus, simplesmente uma pessoa que teme a Deus. Não, ele está falando de um grupo específico. Capítulo 10, versículo 1. Em Cesareia morava um homem chamado Cornélio. Era centurião de uma companhia do exército chamada Italiana. Era piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, fazendo muitas esmolas ao povo e orando sempre a Deus. Lembra, né, que esse povo aqui é o Laos, que não é o povo todo, é o povo de Israel. Então, esse homem que é piedoso e temente a Deus, ele é um admirador dos judeus, ele é alguém que vai ali, que vai na sinagoga, que frequenta, que começa a crer no Deus dos hebreus e dos judeus, mas ele não é circuncidado. Amém, irmãos? Escreve isso. Esses 4 grupos: judeus puros, prosélitos, que são gentios que se convertem, mas que são circuncidados, tementes, piedosos, são os gentios que se convertem, mas não são circuncidados, e os gentios puros é o 4º grupo. São aqueles que são pagãos mesmo, com vários deuses. Então, são essas pessoas que estão agora seguindo Paulo e Barnabé. Então, começa a ter as palavras que eles pregaram, eles começam a ter efeito. E eles começam a chamar eles, vem de novo sábado que vem falar de novo na sinagoga, porque a gente quer ouvir de novo, a gente quer entender melhor,
o que vocês estão pregando, venham de novo falar. Então, existe um apelo daquela cidade para que eles falassem, para que eles fossem ouvidos, né? E, e diz que Paulo e Barnabé, nessa semana, acompanhou eles, porque eles começaram a seguir Paulo e Barnabé, passaram a ser seguidores de Paulo e Barnabé. E Paulo e Barnabé, o que eles falavam, dentre tantas coisas, né? Que eles foram ensinando, que eles foram contando, foram falando a respeito de Jesus. Eu fico imaginando que eles foram lá tomar café com eles, foram sentar com eles, foram andar junto com eles naquela semana ali, com alguns deles, né? E, e eles diziam uma coisa, eles animavam eles ali, que animavam ele, persuadiam a continuar firmes na graça de Deus. Então, guarda essa palavra aí. Era o que eles falavam. Então, de tudo que eles ensinavam, ele dizia: continua firme na palavra de Deus, continua forte na palavra de Deus, permanece na palavra de Deus. Aqui tem uma oração para nós aqui nessa noite também. Permanece na palavra de Deus. Fala isso olhando aqui para o vídeo, olhando para alguém, diz assim: ó, permanece na palavra de Deus, permanece nas coisas de Deus, fica firme nas coisas de Deus, persevera nas coisas de Deus. Aquele que perseverar até o final será salvo. Se permanecer em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedirei o que quiseres e vos será concedido. Permanece, persevera. Era isso que esses homens falavam para esses que seguiam eles. Então, isso é uma palavra que precisa ser liberada como admoestação, como estímulo. Permanece na palavra de Deus. Né, Lipe? Aquela exortação, né, Lipe? O estímulo permanece na palavra de Deus. É isso que nós temos que constantemente nos animarmos, nos estimularmos. Permanece na palavra de Deus. É isso que eles falavam. Permanece na graça de Deus. Ali diz que quase toda a cidade estava ali ouvindo eles. Então, uma grande multidão. Obviamente que não era toda a cidade, né? Mas era, né, aquela coisa que a gente fala assim, uma linguagem, né? Tipo, tem alguém famoso aí na cidade. Ah, todo Caxias estava lá. Não era todo Caxias, mas tinha uma grande parte da população que estava lá. Então, Lucas traz uma linguagem assim, mais simples, né? Mais do povo mesmo, assim. Toda a cidade, quase toda a cidade estava lá para poder fazer uma referência que tinha muita gente. Mas aí diz que nesse momento reverte as coisas, porque daí os judeus, diante daquela manifestação, diante daquele movimento que a palavra de Deus estava fazendo com aquelas multidões ali, diz que aqueles homens ali, eles são tomados de inveja e começam a blasfemar. Então aqui eu quero que tu escreva 3 palavras importantes. 3 palavras que são a oposição do inferno contra a palavra de Deus. E isso pode acontecer conosco mesmo. Às vezes acontece com a gente. O que acontece? Primeira palavra, que é oposição, escreve aí: inveja. Primeira coisa que vem no nosso coração. Coração do homem, do ímpio. O ímpio, que é o homem cheio de iniquidade, a inveja vem no coração. O que é a inveja? A inveja é um desgosto provocado pela felicidade dos outros. É isso que é inveja. Dá um desgosto, dá um sentimento de desgosto quando tu vê o movimento dos outros. A inveja é tu não querer que os outros tenham alguma coisa. Tu não querer que os outros façam alguma coisa. Não é nem tanto querer ter o que é deles, mas é tu não querer que eles tenham. Isso é um sentimento a partir da iniquidade que ele é revelado numa impiedade. Então, o ímpio ele é assim. Então, quando nós ainda temos esse tipo de reação, e a gente tem que se ler sobre isso, porque ninguém de sã consciência fala que tem inveja, né? Ninguém fala isso, mas quando a gente tem coragem de se analisar pelo Espírito Santo, a gente vê que às vezes a gente tem esse sentimento e a gente tem que lutar contra ele. Inveja, quando as coisas de Deus começam a acontecer.
O segundo ponto, blasfemavam. Então, o primeiro ponto é inveja, que é a expressão de sua oposição. O segundo ponto é a blasfêmia. O que é a blasfêmia? Estava pegando aqui, a blasfêmia é uma palavra, uma expressão ou afirmação que insulta ou ofende, o que é considerado digno de respeito ou reverência. Sabe, esse sentimento de insulto, de ofensa, essa coisa de falar contra aquelas coisas que precisam. Pô, esses homens estavam falando das coisas de Deus. Não se tinha respeito, blasfemavam. Porque é isso que vem no coração do homem que está cheio de impiedade, acirrado ali, estimulado na sua iniquidade. É um homem que blasfema. A Bíblia diz que a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão para quem blasfema contra o Espírito Santo, quem não crê no arrependimento. Então, o segundo ponto é a blasfêmia. Eles ficaram cheios de inveja, blasfemavam e contradiziam, eram contradizentes. Sabe, quando tu quer contrariar o que está se falando, quando tu quer derrubar aquela tese, as pessoas começaram a dizer, não, isso que tu está falando não é assim, Paulo. Não, Barnabé, não é isso que você está dizendo. Tu vai contradizendo aquilo ali de forma assintosa, de forma ofensiva, desrespeitosa, porque é fruto de um coração invejoso. Queridos, muitas vezes nós somos assim e não nos damos conta. Espírito Santo, olha Deus aí comigo. Espírito Santo, abre os nossos olhos. Faz com que a gente consiga nos olharmos a nós mesmos e percebermos quando vê esse tipo de sensação, esse tipo de sentimento, para que ele possa ser aniquilado a partir da observância e do arrependimento. Em nome de Jesus. Cuida dos meus irmãos. Ora pelos teus irmãos agora aí. Orou pela tua vida, agora ora pelos teus irmãos. Pai, em nome de Jesus, guarda o coração dos meus irmãos, Senhor. Guarda o coração dos meus irmãos, que eles consigam perceber, que eles nem sintam isso, mas quando sentirem, que eles percebam rapidamente a inveja, a blasfêmia, e que eles querem contradizer as coisas. São pessoas que se opõem sempre ao que está sendo falado. Pai, cuida dos meus irmãos em nome de Jesus. Lava, limpa, regenera o coração de cada um deles, Pai. No nome de Jesus. E isso é muito forte, se levanta essa voz no meio daquele povo ali, que é um povo que está seguindo o Senhor, e se levanta, mas aí, meu irmão e minha irmã, que entra a palavra de Deus, a força do Evangelho, ousadamente, Paulo enfrenta aquela oposição. Irmãos, a igreja é uma igreja de enfrentamento. A igreja é uma igreja de oposição, é uma igreja de perseguição. A igreja tem que ser perseguida. Não tem nada errado quando a igreja está perseguida. Quando a igreja está perseguida é porque ela está trazendo uma marca de que ela é a igreja de Jesus Cristo. A igreja que... Porque um dia, esse que é a igreja hoje, um dia ele foi invejoso, blasfemo e contradizente. E agora ele está na igreja, agora ele foi trazido pela graça para a igreja. E agora ele tem condições de enfrentamento, de suporte agora para esse tipo de reação. Então, não te escandaliza quando se levantar esse tipo de oposição. Então, ousadamente, eles começaram a falar. E aí ele começa a dizer, era necessário que primeiro se pregasse a palavra a vocês. Ele estava falando para os judeus. Ele está dizendo, o Senhor foi justo, o Senhor tem uma ordem. Primeiro, ele pregou para os judeus. A palavra primeiro é para os judeus. Lá em Romanos 1:16, quem é que pode pegar e pode ler para mim? Abre aí no 1:16 e vocês anotem aí esse texto, que é para marcar por que era primeiro para os judeus. O Messias veio dos judeus. A palavra era primeiro para os judeus, a ordem era para os judeus. Os judeus sabiam o que estava acontecendo. Os judeus
tinham o anúncio dos profetas do Messias. Primeiro é para eles. Eles são os que têm que entender e que receber. O que diz aí? Quem é que pode ler para mim? Romanos 1:16. Posso ler, pastor? Pois não me envergonho das boas novas a respeito de Cristo, que são o poder de Deus em ação para salvar todos os que creem, primeiro os judeus e também os gentios. Olha aí, muito obrigado, Karine, muito obrigado. Olha o que ele está dizendo aí, que eu não me envergonho de falar, porque a salvação é para quem? É para todos. Só que é uma ordem. Primeiro para os judeus, depois para os gentios. Então, os judeus são os primeiros. Presta atenção nisso. Para tu entender a justiça de Deus. Para entender como Deus ele é perfeito. Primeiro para os judeus. Quando Jesus está falando com aquela mulher samaritana, em João 4, ele diz, olha, Deus está procurando os verdadeiros adoradores. Nós adoramos em Jerusalém, vocês adoram aqui nesse monte. Porque nós adoramos aquilo que nós conhecemos. Ele está falando dos judeus. Primeiro para os judeus. E é isso que ele está dizendo ali. Primeiro é para os judeus, veio para vocês, mas vocês rejeitaram e se julgaram indigno da vida eterna. Eis que nos voltamos para os gentios. Então, a primeira, essa palavra veio para os judeus, mas os judeus, eles não se sentiram dignos da vida eterna. Eles não entenderam que agora tudo era pela graça. Por isso que o Paulo e o Barnabé diziam, fiquem na graça, permaneçam na... O que ele estava dizendo? Fiquem na graça, permaneçam na graça. Ele está dizendo, ora, receba o que Jesus fez, receba o que o Messias fez, receba o que o Cristo fez. Ele se entregou para que tu não precise fazer mais nada. Não tem o que tu possa fazer. Agora a salvação é tua, somente pelo motivo de tu creres. Creia e permaneça na graça. Eles se sentiram indignos por quê? Porque eles continuavam entendendo que havia algo que pudesse ser feito para que se alcançasse a salvação. E era essa a negativa. E era essa a luta da palavra do Evangelho de Jesus Cristo através desses primeiros missionários. Não, isso era uma guerra, irmãos. Aqui, a Galácia é uma região que compreende Antioquia, compreende Icônio. No ano que vem agora, na próxima aula, nós vamos ver esse evangelho chegando em Icônio. Icônio, Listra. A gente vai ver o evangelho chegando agora nessa região da Galácia. Isso aqui é mais ou menos no ano 46, 47. A primeira carta escrita é aos Gálatas, para essa região, que compreende essas igrejas. Que dentro de 2 anos, depois que a igreja estava estabelecida, a gente vai ver mais na frente que se estabelece essa igreja de Antioquia com presbíteros, se organiza essa igreja, e em seguida começa a entrar esse mesmo ensino, que é onde a carta dos Gálatas luta com muita força. Paulo. Porque essa palavra querendo desfazer da graça, não tem alguma coisa que possa ser feita. Tem que circuncidar, tem que respeitar a dieta judaica. Ele está dizendo, não, é graça, permanece na graça, para não diminuir do sacrifício do cordeiro vivo na tua vida, porque é isso que vai te dar toda alegria, é isso que vai te encher do Espírito Santo, é isso que vai te dar ousadia, sabedoria, é essa verdade absoluta da justificação dos teus pecados pela pregação da fé e não pelas obras da lei. Lembram isso? Amém? Sim ou não? Pela pregação da fé. Essa é a justificação e não as obras da lei. Então é isso que ele está dizendo. Vocês não se sentiram dignos da vida eterna. Vocês não viram que a salvação chegou para vocês. Vocês rejeitaram. E aí, vocês rejeitando, isso se espalhou e há pessoas que creram nessa verdade absoluta.
E aí ele traz ali um texto, né? Ele traz um texto para esses judeus, que é o texto de Isaías 42:6. Anota isso, que é esse texto que é referido ali. Isaías 42:6. Que ele fala ali que Deus está falando ali do servo desobediente, que é Israel, naquela época do cativeiro, e do servo sofredor, que é o Cristo, que é Messias. E diz que ele ia ser a luz dos gentios, até os confins da terra. Depois tu lê lá Isaías 42:6. Lê esse capítulo todo, que ele é maravilhoso. Fala do servo desobediente e do servo sofredor, o servo fiel. Fala do Cristo e de Israel desobediente, que sou eu e tu. Então ele está falando aqui, isso aqui já estava escrito, isso que vocês não receberiam já estava escrito. E aí diz que havia ali uma alegria no meio dos gentios. Os gentios se alegravam com isso e criam, né? E diz assim, ó, e aqui o Lucas traz uma referência teológica. Até então, ele está trazendo uma narrativa histórica. Então, ele está trazendo uma narrativa histórica, mas nesse momento agora, ele traz uma expressão teológica. Porque ele diz assim, ó, no versículo 48, diz que os gentios, ouvindo isso, se alegravam, glorificavam a palavra de Deus e creram todos que haviam sido destinados para a vida eterna. Então, aqui ele traz uma verdade teológica da predestinação, do destino de Deus. Esses que creram, eles foram destinados para crerem. E isso não é injustiça, por quê? Porque a salvação é para todos, mas vocês não receberam, vocês negaram, vocês se voltaram contra essa verdade absoluta. Vocês não quiseram, vocês invejaram, vocês blasfemaram, vocês contradisseram, vocês não se acharam dignos da eternidade. Então, aqueles que receberam, aqueles que entenderam, esses foram feitos filhos de Deus. Então, aqui ele traz uma verdade teológica, que traz um destino prévio, mas traz também um coração desobediente. Um coração rebelde, que não quer receber essa verdade absoluta. Deus é justo. Deus é bom. Primeiro foi para vocês. Vocês não quiseram. E aí a gente vê lá no livro de João, vamos abrir João 1 lá, para a gente poder perceber isso. No início do Evangelho de João 1, primeiro capítulo, versículo 11, diz que o 10 diz assim, o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não receberam. É a mesma coisa que Lucas está falando. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Lucas está fazendo uma referência para aquilo que Paulo e Barnabé estão dizendo para os judeus. Ele veio para vocês, vocês não receberam. Veio para os seus, quem eram os seus? Judeus. Jesus era um judeu. E vocês não o receberam. E aí no 12 diz assim, aleluia, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. É preciso crer, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos a glória, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Eles creram. Então agora a gente está diante ali, em Atos dos Apóstolos, nessa cidade de Antioquia, uma oposição muito grande, eles ousadamente explanando as Escrituras e dizendo o que aconteceu e o que não aconteceu, e o porquê. Porque esses que estavam alegres, esses que não estavam contradizendo, invejando e blasfemando, esses tinham alegria no coração, eram cheios de alegria pela salvação. Essa é a alegria que nós temos que ter, irmãos. Essa é a alegria que ninguém pode nos tirar. Essa é a alegria que não há situação, que não há nada que possa tirar. A alegria da salvação, a alegria de crer, a alegria de ter nascido pela vontade de Deus e não da vontade do homem. A alegria de poder ser participante dessa verdade absoluta do Evangelho. Essa é a alegria.
de quem se torna ousado, corajoso. É essa a alegria da vida da igreja. E ele fala desses que foram destinados, que a palavra de Deus se espalhou por toda a região. Mas agora acontece uma coisa interessante, e eu quero que tu preste atenção nisso. Quero que tu preste, tu homem e mulher, presta muita atenção nisso, porque é muito sério. Aí diz que essa rede facciosa, né? Esses judeus que estavam ali fazendo qualquer coisa para poder destituir eles ali, matar eles, destruir a palavra de Deus, a mensagem que estava na vida deles, a mensagem de salvação que ia trazer essa alegria que ninguém pode tirar. Os opositores, os perseguidores queriam destruir aquilo. O que eles fizeram? Eles começaram a instigar mulheres piedosas de alta posição e os principais da cidade e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando do território. Então, eles começaram a ir nas mulheres, irmãos. E aqui eu quero que tu entenda, mulheres poderosas, mulheres de posses, mulheres de dinheiro, mulheres de intelectualidade avançada, esposas de homens que tinham também uma proeminência. Irmãos, as mulheres têm poder, o diabo vai nas mulheres, levanta as mulheres. Irmãos, eu já vi muita família cair porque as mulheres se levantaram e os homens não foram homens para segurar as mulheres. Não, os homens não se posicionaram e as mulheres atropelaram esses homens aí, por assim dizer. Porque as mulheres são fortes. E se o homem ele não é posicionado, se o homem ele não tem uma posição de homem de Deus, a mulher ela não se submete a ele. E ela se levanta e ela ela arruína a casa dela, ela arruína qualquer coisa porque ela tem força. Então, se não tiver um homem bem posicionado, por isso que essa é uma palavra aqui para os homens se posicionar, para os homens serem homens de Deus, homens de palavra. Nós estamos diante de casamentos aí, o Samuel, que está aqui comigo, e a Lara, o Eduardo, que está ali, os dois juntinhos ali, o Eduardo largou fora, já lá, ó. Homens posicionados. Senão essas mulheres, elas são persuadidas com facilidade. Não eram os judeus aqui que estavam usando de persuasão, era o inferno, era o anticristo, era o diabo, pastor Tiago. E essas mulheres caíam, e aí elas iam lá, convenciam seus maridos fracos, e aí sabe o que fizeram no final? Expulsaram a palavra de Deus, não expulsaram homens, não expulsaram Paulo e o Barnabé, expulsaram a palavra de Deus da salvação daquele lugar. Mulheres, então que tu te levante como mulher de Deus, para não ser frágil, facilmente enganada, persuadida. E que os homens se levantem como homens de palavra, homens de oração, homens que andam com anciãos, que andam entre os homens de Deus. Para que essa voz não penetre aí nos corações e não afastem a mensagem de perto da gente. Em nome de Jesus. E aí, o que acontece? Para ir finalizando, diz que ele sacode os pés, ali eles vão embora. E aqui quem ensinou eles a fazer isso foi Jesus. Jesus, lá em Mateus 10, a gente não vai ler, porque a gente já está finalizando, mas lá em Mateus 10, quando ele envia os discípulos 2 a 2, eles chegavam na cidade, quando eles eram recebidos, eles entravam, compartilhavam, mas Jesus orientou assim: na cidade que vocês entrarem e não receberem vocês, saiam e batem os pés para nem a poeira dos pés ficar daquela cidade em vocês, para que não fique nada em vocês. Porque para aquela cidade vai ser mais rigor no dia do julgamento para aquela cidade do que para Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra foi o próprio inferno. Só que Sodoma e Gomorra nunca tiveram o privilégio de ter os pés de homens que trouxeram o evangelho de Jesus. Então, o que Paulo e Barnabé estão falando, sacudindo os pés, porque ele sacudiu os pés de cidades de ímpios, de gregos, de romanos. E aí eles estão batendo os pés, estão dizendo: olha, vocês são iguais a esses ímpios aí. Vocês mesmos sendo judeus, rejeitaram a verdade, se voltaram contra a verdade,
e vocês são piores do que eles. E nós não vamos levar nada conosco dessa cidade. Sacode os pés, são expulsos dali. Às vezes a gente está expulsando a palavra de Deus dentro da nossa casa, expulsando a palavra de Deus dentro do nosso casamento, expulsando a palavra de Deus dentro da igreja, expulsando a palavra de Deus dentro do nosso negócio, expulsando por vergonha. Lembra lá o que a Karine leu? Não envergonha, não se envergonha do evangelho. Expulsaram. Mas sabe o que ficou no final? E aí eu quero louvar a Deus, finalizando com vocês aqui, louvando muito a Deus, muito a Deus. Louvar a Deus mesmo aqui pela tua vida, louvar a Deus pela tua perseverança de estar aqui numa quinta-feira, no nosso etapa, conseguiram manter aqui o nosso fórum aqui, né? A nossa lista de presença, eu calculo mais ou menos sempre 15, 20, mais ou menos assim, a gente manteve aqui, graças a Deus. A gente não está preso, né, em número, mas isso aqui também comunica alguma coisa, essa fidelidade de Deus através da nossa vida, mantendo essa comunhão, esse empenho, esse esforço. Diz que eles sacudiram os pés, saíram e foram para Icônio, que é onde a gente vai ver no 14, mas diz que os discípulos, porém, estavam cheios de alegria do Espírito Santo. Aleluia! Então, aquela palavra que eles falaram naquela semana, quando aqueles seguidores vinham, aqueles que estavam se tornando discípulos ali vinham, e aí eles pegavam e diziam: permanece na graça de Deus, permanece na graça de Deus, independente de qualquer coisa que acontecer, permanece na graça de Deus. Eles não estavam se empolgando com aquela multidão, porque aquilo que era uma multidão, daqui a pouco virou, deu um reverse ali. Era uma multidão seguindo eles, chamando eles: vem aqui na igreja pregar, vem aqui na conferência, vem aqui. Daqui a pouco era todo mundo expulsando eles. É assim que os homens e as mulheres que levam a palavra de Deus têm que viver, entendendo, não se empolgando com o movimento da multidão e também não se assustando com o movimento de expulsão. Não perde a alegria, cheio de alegria do Espírito Santo. Aleluia, porque eles já estavam ali firmes no Senhor. Não adiantava tirar, porque a obra ela não era no Paulo, ela não era no Barnabé, ela era o Espírito que já estava plantado naquele lugar ali. Não é nenhum pastor que vem, que faz a obra, não. Ele vai ali, deixa a vida dele, deixa a palavra, mas não depende dele. Estavam cheios do Espírito Santo, cheios de alegria ali. Estava mantida a igreja, que depois a gente vai ver que ela vai ser organizada. Amém, irmãos? Graças a Deus, então. Pegaram os 4 grupos, aqueles que são os alvos aí dos judeus. Judeus puros, gentios puros. Gentios que se convertem e são circuncidados. Como é o nome? Prosélitos. Gentios que são simpatizantes do judaísmo, mas não se circuncidam. Como é o nome? Tementes a Deus e piedosos. Judeus que se convertem ao cristianismo, judaizantes. Amém, queridos? Graças a Deus. Finalizamos, então, esse ano, o nosso etapa, com chave de ouro, no nome de Jesus, num dia atípico, para retornar já no ano que vem aí, cheio de vigor, nessa jornada aí, nos confins da terra, junto com os nossos irmãos, capitaneados pelo irmão Paulo e Barnabé, por enquanto. Daqui a pouco mais vai ver que vai mudar essa configuração e nós vamos indo juntos e aprendendo como que tudo isso se relaciona com a nossa comunidade local, se relaciona com a nossa igreja nacional, se relaciona com a nossa vida pessoal. Amém, queridos? Graças a Deus por essa palavra, que fica uma alegria no teu coração que ninguém pode tirar, independente do que aconteça na tua vida, que tu seja cheio do Espírito Santo e que tenha alegria no teu coração, a alegria da salvação, a alegria da justificação, a alegria de crer no Messias e ter sido feito filho de Deus, não pela vontade de homem, não por nenhuma força de nada, mas simplesmente pela vontade, pela justiça, pela bondade de Deus. Então, quando nós nos olhamos aqui, o que a gente vê aqui? Bondade de Deus, justiça de Deus, pessoas que creem,
Por isso que eu digo, como eu amo vocês. Como vocês são maravilhosos, como vocês são lindos, são meus amores. Por quê? Porque vocês são expressão desses milagres, dessa bondade de Deus, dessa misericórdia de Deus, dessa salvação que percorre na terra através da vida da igreja.